Olá, salve, salve. Daremos início à aula de genética. Nosso assunto são os conceitos iniciais em genética. Então, o que é a genética? É a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Por volta de 1986, Greg Mendel postulou duas leis. Aqui é 1886. Greg Mendel postulou duas leis que serviriam como ponto de partida e até hoje são a base do estudo da hereditariedade. São a primeira e a segunda lei de Mendel. Bom, as características, elas se encontram ao longo dos cromossomos, em estruturas chamadas de DNA, ou seja, fragmentos. Então, os genes, eles são um fragmento do DNA. E nós temos em torno de 25 mil genes que vão determinar as características não só morfológicas, mas fisiológicas e comportamentais das pessoas. Então, para iniciar, a estrutura dos cromossomos. Os cromossomos, eles são formados por DNA e proteínas associadas, um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, reduzindo seu comprimento. Na cromatina, observamos a presença principalmente das proteínas denominadas de histonas. Então, nas células eucariontes, nós temos o núcleo, e dentro do núcleo se encontram os cromossomos. E aqui está o filamento de DNA. Então, o filamento de DNA, juntamente com as histonas, vão formar os cromossomos. Se a gente conseguisse desenrolar uma molécula de DNA, ela teria em torno de 2 metros. Número de cromossomos de uma espécie. Cada espécie possui um número específico de cromossomos. As células humanas contêm 23 pares de cromossomos nos indivíduos ditos normais. Aí tem algumas síndromes que a pessoa pode ter ou 47 cromossomos, ou 48, ou 45. Um par de cromossomo sexual, que é o XX nas mulheres, e XY nos homens. Mais 22 pares de cromossomos não sexuais, denominados de autossomos. Então, se a gente considerar que a gente tem 23 pares, os 22 primeiros pares são os autossomos, tá? que estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Só o cromossomo sexual que é diferente. Os espermatozoides e os óvulos contêm apenas metade deles, ou seja, 23 cromossomos. Então, reduziu-se o número de cromossomos aqui nessas células sexuais através da divisão chamada meiose. Então, eles vão ter apenas um cromossomo de cada par. Os cromossomos são transmitidos dos pais para os filhos por meio do espermatozoide e óvulo. Um cromossomo de cada par é herdado da mãe e outro do pai. Isso explica porque as crianças se parecem com seus pais e porque podem ter uma tendência a desenvolver determinadas doenças hereditárias. Cromossomos homólogos são aqueles que fazem par com outro cromossomo. Eles são iguais em tamanho, têm o centrômero posicionado no mesmo lugar e a mesma posição de genes, ou seja, são muito parecidos em termos genéticos. Os cromossomos homólogos estão presentes nas células diploides, ou seja, aquelas que a gente representa por 2N. O seu emparelhamento acontece na meiose, o processo de divisão celular que forma células sexuais, que é o óvulo e o espermatozoide. Então, aqui a gente tem uma célula, um par de cromossomos homólogos, tá? Em cada uma de nossas células, a gente tem sempre os pares,
né, que são chamados de homólogos. Por quê? Você tem um gene posicionado nessa porção, por exemplo, no seu par, ele vai estar na mesma posição. A gente chama o mesmo locus gênico. Aqui está mostrando a replicação do DNA, ou seja, a autoduplicação. Isso acontece durante a intérfase, antes que a célula se divide. E essa estrutura aqui, que é o centrômero, que faz a junção das duas cromátides. Então, só relembrando, né, que todas as células contêm o DNA, os genes. A única célula que não tem o núcleo são as células bacterianas, né, do reino do Monera. Então, já os protozoários, eles têm um núcleo definido, os fungos também têm um núcleo definido, a célula vegetal e a célula animal. Então, sempre lembrando que o material genético se encontra no núcleo das células, com exceção dos seres do reino Monera, que fica disperso no citoplasma. Então, aqui novamente, né, um cromossomo duplicado, a célula com o seu núcleo e a molécula de DNA. E uma parte dessa molécula de DNA é que são os genes. Lembrando que o DNA é formado por duas cadeias, né? E elas se ligam através das bases nitrogenadas, que são aquela sequência de adenina, timina, guanina e citosina. E essa sequência é que vai determinar, que é o gene, né? Que vai determinar a produção das proteínas. O gene. Então, o gene é um segmento de uma molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, que contém um código, que são as instruções para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Cada célula humana tem cerca de 25 mil genes. Os genes alelos. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter ou de uma mesma característica, né? Os genes alelos podem ou não determinar o mesmo aspecto. Um exemplo é que uma pessoa pode ter um gene que determina a cor dos olhos castanhos e outro gene que determina a cor azul. Nesse caso, são genes alelos, atuam no mesmo caráter, mas não determinam a mesma condição. Então, por exemplo, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, mostrando os genes alelos. Então, o azão é alelo desse azão. Ou, no caso, o Bzão é alelo do Bzinho. Vocês já vão entender por que a gente usa letras maiúsculas e minúsculas, que são os genes dominantes e genes recessivos. Então, os genes dominantes a gente representa por letras maiúsculas e os genes recessivos por letras minúsculas. Então, nós temos duas cópias da maioria dos genes, um herdado de cada progenitor, ou seja, um do pai e outro da mãe. Para alguns genes, somente uma cópia é necessária para ter determinada função ou doença. Em genética, isso é chamada de traço, sendo um dominante e outro recessivo. Por exemplo, o gene para olhos castanhos é dominante, enquanto o gene para olhos azuis é recessivo. Então, se você recebe uma cópia do gene do olho castanho de um pai e uma cópia do gene do olho azul da mãe, você terá olhos castanhos, porque o gene para o olho castanho é dominante. Só terá olhos azuis se você tiver duas cópias do gene do olho azul, um de cada progenitor. Essa classificação também se aplica às mutações do gene. Então, gene dominante versus gene recessivo. O gene dominante é aquele que determina o mesmo fenótipo
tanto em homozigose, quando eles são iguais, homozigose, né, azão, azão, como em heterozigose, ou seja, azão, azinho. O gene recessivo só se expressa com os alelos em homozigose. Então, se o gene é recessivo, ele só vai se expressar se nos 2 cromossomos eles forem iguais, né? Logo, os alelos podem ser representados. Então, a gente tem alelos homozigotos dominante, né, representado pela letra maiúscula, homozigoto recessivo. E aí, quando são diferentes, eles são os heterozigotos. Homozigose e heterozigose, então os genes alelos, quando se apresentam iguais num certo locus, são denominados homozigotos, sendo considerados puros para um caráter e são representados por 2 letras iguais, por exemplo, azão, azão ou azinho, azinho. Entretanto, quando os genes alelos são diferentes, estes são denominados heterozigotos, sendo considerados híbridos por um caráter e são representados por 2 letras diferentes, por exemplo, azão, azinho. Então, sempre que vocês verem letras, tá? É o genótipo, são os genes representados através de letras. Então, aqui a gente tem um par de cromossomos homólogos, lembrando que um vem da mãe, outro vem do pai. Tá? Da mãe a gente herdou o gene azão e o gene vezão. Do pai foi herdado o gene azão e o gene vezinho. Então, aqui a gente tem um par de homozigotos dominantes e aqui um par de heterozigotos. O genoma. Um cromossomo é comparável a um livro de receita de proteínas. E o núcleo de uma célula humana é comparável a uma biblioteca, constituída por 46 volumes, que contém o receituário completo de todas as proteínas do indivíduo. O conjunto completo de genes de uma espécie, com as informações para a fabricação dos milhares de tipos de proteínas necessários à vida, é denominado genoma. Atualmente, graças a modernas técnicas de identificação dos genes, os cientistas mapearam o genoma humano através do projeto Genoma Humano. Ou seja, eles desvendaram toda a sequência de nucleotídeos das células humanas. Então, ele sabe exatamente... aqui eu coloquei um. Ó, essas letras aqui, o C e o G, o T e o A, são as bases nitrogenadas. E essa sequência, ela é responsável pela produção das proteínas. E toda essa sequência dos 25 mil genes, cada gene pode ter mais de 100, mais de 200 bases nitrogenadas. Então, tudo isso já foi desvendado, né, através do projeto Genoma. O genótipo, o termo genótipo se refere ao conjunto formado pelos genes de um indivíduo, que não são modificados naturalmente. Logo, os genes que transformam uma pessoa procedem de seus pais, e esses determinam o seu genótipo. Dessa forma, temos uma relação direta entre o genótipo e o fenótipo, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, por exemplo. Assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. O fenótipo. O termo fenótipo serve para atribuir características morfológicas, fisiológicas ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. Essa característica nem sempre é visível e expressa externamente, podendo ser fatores como o tipo de sangue,
ou características bioquímicas próprias daquele indivíduo. Exemplos comuns para se compreender o que seria o fenótipo são a cor da nossa pele e olhos, a textura de uma fruta, o tipo sanguíneo de uma pessoa, formato dos olhos, tipo de cabelo e etc. Então, sempre que a gente fala em fenótipo, são as características visíveis ou as que a gente não vê, né, como o tipo de sangue. Então, por exemplo, meu tipo de sangue é AB. Então, eu tenho o fenótipo AB, entende? Então, o fenótipo não é uma característica que permanece inalterada no ser vivo, sendo que essa se modifica através da interação entre o ambiente e suas características genéticas. Por exemplo, uma pessoa não é calva, tem cabelo, mas desenvolve um câncer. Aí tem que fazer quimioterapia. A quimioterapia faz com que as células do couro cabeludo sejam destruídas e a pessoa perde os cabelos. Então, ela mudou do fenótipo não calvo para o fenótipo calvo. Tá? Então, o meio ambiente, as variações que acontecem ao acaso, podem mudar o fenótipo. Então, o fenótipo resulta da expressão dos genes do organismo, na influência de fatores ambientais e da possível interação entre os dois. Os genótipos são as informações hereditárias de um organismo, contidas em seu genoma. Então, o genótipo não muda. Tá? Você tem o genótipo ali, ele vai continuar assim, a não ser que ocorra uma mutação, né, nas células que estão sendo duplicadas, por exemplo. Então, as mutações podem levar a doenças. A gente tem a dominância completa e a penetrância incompleta e a expressividade variável. Nas pessoas, os genes eles podem se manifestar de maneiras diferentes. Então, um exemplo aqui é a polidactilia, que são 6 dedos. É uma característica dominante sobre o número total, o número normal de dedos, que é 5, né? Então, o que é penetrância incompleta? Por exemplo, de 100 pessoas que possuem esse gene dominante, 60 pessoas vão manifestar ou vão produzir um sexto dedo. Tá? Então, a penetrância não é completa. Ela seria completa se todos os indivíduos que possuem esse gene para polidactilia, que é a dominância, aí seria completa. Tá? Se todas as pessoas apresentassem esse gene. Então, nem todos os indivíduos que apresentam o genótipo favorável manifestam o fenótipo correspondente. No caso em questão, apenas 60% o manifesta. A expressividade também pode ser variável. Alguns indivíduos possuem dedos extras nas mãos e nos pés, outros apenas nas mãos ou apenas nos pés, outros ainda apenas em uma das mãos ou em um dos pés. Ou muitos também apresentam só um pedacinho, tá? O dedo não se desenvolveu completamente, só a evidência de que poderia se desenvolver completamente. Então, para finalizar, aqui nós temos um loco gênico, né? Um par de cromossomos homólogos, tá? Que apresentam os mesmos genes no mesmo loco, que é o local definido, ocupado pelo gene, dentro do cromossomo. Os alelos, então, que ocupam o mesmo locus, no cromossomos homólogos, e um par de genes homozigoto dominante, um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Então, finalizando a aula. Obrigada.